E se nós fôssemos expostos? E se neste momento de crise, de dificuldade, nós fôssemos expostos diante de todo ser humano, diante de toda a humanidade? E se nesse momento de dificuldade, o nosso coração fosse projetado numa tela e todo mundo pudesse olhar para dentro do nosso coração individualmente, cada um de nós? O que é que o mundo viria? O que é que o mundo enxergaria ao olhar para dentro do coração de cada um de nós? Deixa eu melhorar isso aqui. Como é que o mundo enxergaria a igreja do Senhor? É este povo que todos os dias, X e Y, caminha até a casa do Senhor, levanta as mãos, canta para Deus, ouve Deus, prega a respeito de Deus. E agora, o nosso coração, diante dessa crise, imagine que ele fosse exposto para que todos pudessem enxergar o que é que tem dentro do nosso coração. Deixa eu melhorar isso. E se Deus resolvesse projetar o nosso coração diante de um telão para que todo o mundo pudesse enxergar o coração da igreja? O que é que o mundo viria? O que é que o mundo falaria a respeito de nós? Gente, desde o princípio, desde o começo da humanidade, esse Senhor, esse Deus, aquele Deus, o Deus o qual nós pregamos, Ele que sabe o nome, Ele que sabe a idade, Ele que sabe o nosso DNA, a digital de cada um individualmente, este que conhece e sabe quantos fios de cabelo que existe na nossa cabeça, este que sabe a quantidade de pessoas que existe em todo o planeta Terra, este do qual o livro sagrado diz que todas as coisas foram feitas por ele e nada do que foi feito se fez. Este do qual a Bíblia Sagrada diz que não há nada que esteja oculto que não seja revelado. Nada que esteja escondido que não seja descoberto. Este Senhor, imagine que Ele intencionasse hoje, diante desta crise, pegar o teu coração, pegar o meu coração e expor diante de uma tela, para que os seus parentes vissem, para que a sua família enxergasse, para que o mundo todo pudesse ver e tirar uma conclusão de como é o coração da igreja, de como está o coração da igreja. Se Deus intencionasse fazer isso, o que os homens viriam dentro do seu coração? O que os homens viriam dentro dos nossos corações, nós como igreja? A Bíblia diz que nós somos sal da terra, luz para este mundo, luz do mundo. Diz a Bíblia que nós somos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. A Bíblia diz que nós somos tirados das trevas e fomos projetados para a sua maravilhosa luz. Quantas das vezes esse Senhor nos alertou a respeito do perigo que nós correríamos pelo fato de estarmos aqui, o perigo que nos sobreviria nos fins dos tempos. Quantas e quantas das vezes o Senhor nos alertou a respeito do perigo das riquezas? Quantas e quantas das vezes o Senhor nos alertou a respeito do perigo de confiarmos em nós mesmos, de confiarmos no dinheiro, de confiarmos no homem, de entregar a nossa vida aos cuidados de alguém? Quantas das vezes o Senhor nos alertou a respeito do perigo de guardarmos as coisas dentro do nosso coração, de guardarmos mágoa, de não perdoarmos os outros, o perigo de abandonarmos a nossa jornada. Lembra-se que a Bíblia Sagrada diz que o Senhor não se agrada daquele que coloca a mão no arado e olha para trás. O perigo de enterrarmos os nossos talentos, o perigo de abandonarmos o primeiro amor, o perigo de vivermos para nós mesmos e não vivermos para a glória de Deus. Quantas das vezes o Senhor nos alertou? Eu tenho visto muitas pessoas que durante um tempo, ao invés de se tornarem pessoas mais doces, se tornaram pessoas mais azedas, pessoas mais amargas, pessoas sem fé. Ao invés de manifestar uma fé mais linda, mais bonita,
Com o tempo, as pessoas foram se dobrando diante da luta e das adversidades. E esta crise agora que está aí tem revelado muito do que existe dentro do nosso coração. Essa crise agora tem revelado muito do que existe dentro do coração da igreja. E a igreja, numa boa parte, nós podemos enxergar que há uma porcentagem muito grande que do coração dessa igreja, a igreja, e mais propriamente dito o coração da igreja brasileira, a gente percebe que parte desse coração tem azedado, parte desse coração tem se tornado petrificado. Deixa eu te contar uma história. Na verdade não é uma história, é um poema de um nordestino que o seu coração azedou por causa das lutas, por causa das adversidades, por causa dos problemas. Ao olhar para a vida, ao olhar para o cenário que ele vivia, ele não conseguia ver muita esperança, e aí ele começou a colocar em xeque a fidelidade de Deus, a existência do Senhor, ao ponto dele escrever o seguinte. Ele disse assim no poema dele: se eu pudesse falar com Deus, eu perguntaria para ele por que é que nós sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é esta que o homem ele precisa de morrer para pagar? Eu também perguntaria para ele do que ele é feito. Porque ele não come, não bebe, não dorme e ainda assim vive satisfeito. Por que é que foi que ele não fez a gente tudo do mesmo jeito? Porque existem pessoas felizes e outros que sofrem tanto, nascidas do mesmo jeito, criado no mesmo canto. Quem foi que resolveu temperar o riso e acabou salgando o pranto? Percebe que durante a vida dessa pessoa, desse poeta nordestino, ele permitiu que o coração dele azedasse, e ele agora consegue colocar em xeque a existência de Deus, ele consegue colocar em xeque a fidelidade de Deus, quem Deus é para o ser humano. Eu sei de pessoas que durante um tempo perdeu a alegria, perdeu o sorriso. Eu sei de pessoas que agora, ao invés de olhar para a vida com outro olhar, começou a olhar para a vida com um olhar amarelo, com um olhar distorcido. Jesus disse certa feita que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo andará na luz. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo andará na luz. Presta atenção no que este poeta diz. As suas palavras demonstram o que há dentro do seu coração, revela aquilo que tem dentro dele. Certa feita Jesus disse o seguinte também: pelas suas palavras você vai ser justificado, mas também pelas suas palavras você será condenado. Pense bem comigo. Se hoje o teu coração fosse revelado, se o teu coração fosse projetado diante de uma tela, não uma tela de cinema, para apenas um grupo de pessoas enxergar, apenas um grupo de pessoas ver. Mas imagine que o teu coração fosse projetado num telão, nos céus, onde o mundo todo pudesse ver o teu coração, o nosso coração. O que o mundo viria dentro do teu coração? O que o mundo enxergaria dentro do coração da igreja hoje? Será que a igreja hoje não colocou a existência de Deus, a fé em Deus, a garantia de Deus em relação à humanidade em xeque? Será que o ser humano hoje, a igreja hoje tem de fato honrado o nome do Senhor? Ou será que a igreja hoje tem decepcionado o seu Criador? Presta atenção, eu não sei se você percebeu, mas este poema mostra muito do que está acontecendo com muitos de nós hoje. Hoje, inexplicavelmente, nós como seres humanos, como igreja de Deus, como amigos de Deus, como a gente diz ser, como homens e mulheres chamados pelo Senhor, nós perdemos a essência. Nós perdemos a alegria, nós perdemos o prazer, e agora os nossos sorrisos são azedos, são amarelos, a
a alegria já não é mais a mesma. E é interessante, por causa dos problemas da vida, a gente tem colocado em xeque a palavra do Senhor, a gente tem colocado em xeque, inclusive, a garantia que Deus nos deu de que Ele está conosco, de que Ele é Senhor da nossa vida. Esta crise tem revelado muito do coração da igreja. Este tempo que veio, que a gente está vivenciando agora, tem revelado demais, muito do que de fato existe dentro do nosso coração. Porque é assim, a gente canta, mas na hora da crise, aquilo que a gente cantava parece que não faz mais efeito agora. A gente ouve, a gente aprende, a gente passa anos, a gente passa meses, anos e anos aprendendo que Deus é bom, que Deus cuida da gente, que Ele é o Senhor de todas as coisas. A gente canta hinos maravilhosos, mas no momento da crise a gente age como quem não crê em Deus, como quem não acredita em Deus. Este poema, como você pode perceber, revela um tanto de amargura no coração deste homem. E eu tenho percebido que muitos de nós temos se tornado pessoas amargas, azedas, por causa dos problemas, por causa das lutas e das adversidades. Pense bem, se Deus intencionasse expor o nosso coração hoje, o que seria mostrado nesse telão? Deixa eu te falar algo nesta noite. Eu quero te dar um conselho. Mas antes de eu te dar esse conselho, eu quero citar o texto de 1 Samuel, capítulo de número 16, onde a Bíblia diz que Deus, Ele vê o nosso coração. Ele olha para dentro do nosso coração. Como é que está o teu coração nesta noite? Como é que está a tua vida com Deus? Você tem levado as coisas de Deus a sério mesmo? Neste momento de crise você tem provado, ou não para Deus, mas para si mesmo, porque Deus já sabe quem é fiel, quem realmente o ama de verdade. Você tem colocado a tua vida diante da presença do Senhor? Quantas das vezes o Senhor nos orientou que a gente deveria orar, que a gente deveria buscar ao Senhor, que a gente deveria nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. Nascer de novo não é nascer apenas de uma mente filosófica, de uma mente humana, carnal. Nascer de novo é nascer de dentro, é uma nova mentalidade, sabe? Quantas das vezes Deus falou que é necessário a gente negar a si mesmo, a gente entrar por uma porta estreita, a gente seguir o caminho do qual o Senhor nos orientou para que nós seguíssemos. A igreja hoje está na contramão daquilo que Deus orientou, está na contramão daquilo que Deus determinou para ela como mandamento. Então eu quero te dar um conselho nessa noite. Ainda dá tempo de você viver como Cristo te orientou para que você vivesse. A Bíblia Sagrada diz assim: se alguém diz ser o seu discípulo, deve andar como ele andou. Então eu quero dizer nessa noite, Deus está olhando para o teu coração. O teu coração precisa de estar alinhado com a palavra. É necessário que você gaste vida, que você use a tua vida para glorificar o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia Sagrada diz assim: faça tudo para a glória de Deus. Você foi projetado por Deus, você nasceu para ser algo que alegre o nome do Senhor. Você nasceu para cumprir com um propósito, com um plano. Você nasceu para glorificar o nome do Senhor. O Senhor te criou para a glória de Deus. Isso. Deus nos criou para a glória do seu nome. O nome do Senhor deve ser glorificado nas nossas vidas. Eu quero dizer o seguinte: nesse tempo de crise, de lutas e de adversidade, mostre para você mesmo quem você é. Deus está olhando para o teu coração. Deus não olha para a tua aparência. Deus olha para dentro do teu coração. Deus olha para a nossa vida como homens e mulheres de Deus. É um tempo da gente fazer diferente. É um tempo da gente viver diferente. É um tempo da gente fazer uma faxina no nosso coração. Porque a igreja está correndo um grande risco de continuar vivendo à base de aparência, vivendo a partir das aparências e lá no final ter uma grande decepção. A minha oração nesta noite é que Deus te abençoe, que Deus ilumine o teu caminho. E lembre-se, Deus está olhando para dentro do teu coração. E o que tem dentro do teu coração reflete no teu olhar
reflete na tua boca, reflete na tua vida, no teu dia a dia, reflete do lado de fora. O que tem aí dentro acaba que refletindo do lado de fora. E o mundo precisa de ver que existem homens e mulheres que de fato amam a Deus e que confiam que Ele é Senhor da sua vida, mesmo na bonança e mesmo diante da adversidade. Manifeste a tua fé neste momento. Mostre para você mesmo a confiança que você tem no Senhor, porque Ele já sabe o quanto você confia nele. Mas mostre para você mesmo o quanto você confia nele. Aproveita essa oportunidade para subir um degrau, para chegar mais perto de Deus, para se aproximar do Senhor. Nesta noite, eu quero dizer que o Senhor tem um plano para a tua vida. Existem propósitos de Deus para a tua vida. O caminho é estreito, a porta é estreita e é necessário manter as nossas lamparinas acesas. Mais do que um álcool em gel na mão, muito mais do que uma luva, muito mais do que uma máscara, muito mais do que isso, nós precisamos de manter as nossas lâmpadas acesas, porque o Senhor virá buscar a sua igreja. Jesus Cristo vem e vai pedir conta de tudo que Ele entregou nas nossas mãos. Então, pelo amor de Deus, por favor, guarda bem o que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma oração por você. Querido Deus e Pai, Senhor, eu quero glorificar o Teu nome e te pedir, por amor do Teu nome, Senhor, por amor do Teu santo nome, que este homem, que esta mulher que está me ouvindo neste momento, seja abençoado por Ti, que dentro do coração do Teu Filho haja algo muito mais nobre do que as coisas desta vida, que os apetites do nosso coração sejam transformados, sejam substituídos por aquilo que é sagrado, por aquilo que é bom, aquilo que é bonito. Deus, não deixa a Tua filha guardar mágoa de ninguém, guardar raiva de ninguém, guardar absolutamente nada que seja maligno, que seja mal, que seja negativo a respeito da vida de ninguém. Senhor, tira toda a preocupação do coração do Teu povo. Senhor, que os Teus filhos aprendam a sossegar a alma e aquietar o coração. Eu quero te pedir em nome de Jesus, dá força ao cansado. Senhor, dá ânimo àquele que não tem nenhum vigor. Tira o medo de dentro do coração da tua filha, dá graça para esta família. Senhor, a minha oração é que o Senhor venha abreviar esses dias. Mas antes disso, Senhor, fortalece o nosso coração. Que nós venhamos sair do outro lado melhores, homens e mulheres mais bonitos, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É assim que eu oro e desde já, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, que o nome do Senhor seja glorificado. Até a próxima.